Fala galera, então vamos lá para mais um capítulo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 do livro Hábito dos Milionários e ele é o dominar sobre seu objetivo definido. Nesse capítulo, Hill vai discorrer sobre a importância da definição de objetivos e como aplicar para alcançar o sucesso. Ele afirma ser extremamente otimista quanto a esse princípio e a todos os outros que ele ensinará, pelo simples fato de todos eles serem verificados e checados pela lei da natureza. Hill afirma que quando se pode confirmar a solidez de um princípio pela natureza, não tem como dar errado. Para provar isso, mostra como a natureza possui princípio da definição de objetivo e de que forma ela aplica esse princípio. Assim, comece exemplificando sobre a ordem do universo e a inter-relação encontrada nas leis naturais. Traz a referência do movimento da Terra em torno do Sol, que tem um tempo exato, 365 dias, e a distância entre outros planetas. Fala sobre a certeza que temos de que o Sol nascerá no outro dia, e que essa certeza de todos nós nada mais é que a prova de que a natureza tem um plano definido e que ela não permite que ninguém interfira nisso. Hill fala ainda sobre o plano definido da natureza para manter o equilíbrio de insetos, aves e outros animais e plantas, afirmando que quando tem uma infestação de gafanhotos, em pouco tempo um bando de aves ou outros animais que comem gafanhotos aparecem no local para equilibrar aquilo que estava desbalanceado. Afirma que quando o homem começa a interferir no equilíbrio geral da natureza, acaba gerando problemas, pois a mesma tem um plano definido de acordo com as suas intenções. Para exemplificar isso, Napoleão traz o exemplo de quando levaram uma ave que não era nativa dos Estados Unidos, com a intenção de acabar com insetos, e o resultado foi uma multiplicação sem controle do pássaro, pois não tinha predador natural na região, e o que era para ser uma solução se tornou uma praga. Napoleão afirma ainda que todos aqueles que tentaram ir contra as leis definidas da natureza sofreram consequências, às vezes até imediatamente, como por exemplo, alguém que tenha desafiado a lei da gravidade saltando de um prédio. A não ser que tenha alguém com uma rede esperando embaixo, a consequência desse ato será trágica. A natureza tem penalidades definidas para a violação de todas as suas leis e recompensas definidas pelo cumprimento das mesmas. Com isso, Hill afirma que temos que ter 3 coisas em mente. 1. Definição de objetivo definido. 2. Plano de ação definido. E 3. Ação apropriada. Objetivo, plano e ação. Ele exemplifica isso, mostrando que não basta dizer: um dia desses vou entrar no ramo de madeira. Um dia desses nunca chega. Mas se você disser: semana que vem vou encomendar o material necessário e entrar no ramo de corte e venda de madeira em Paris, Missouri, afirma que se a pessoa tiver o capital definido e começar a agir, isso será definido. Outro fator abordado é que todas as conquistas individuais são resultados de um motivo ou uma combinação de motivos. Ninguém nunca faz nada sem motivo, e existem apenas 9 motivos básicos, e que esses 9 motivos básicos são o ABC do sucesso. Você nunca deve pedir ou esperar que alguém faça alguma coisa sem plantar na mente dessa pessoa um motivo ou uma combinação de motivos que justifiquem o seu pedido. Então, os 9 motivos básicos são: primeiro, a emoção do amor. Muitas relações humanas são estabelecidas, muitas fortunas são conquistadas e perdidas por conta desse motivo. É o maior de todos os sentimentos e a mais forte de todas as emoções. Segundo, a emoção do sexo. Essa é a grande força criativa empregada pela natureza para perpetuar a espécie de todos os seres vivos. Terceiro, desejo de riqueza material. É uma característica inata. É um dos motivos importantes que inspiram homens a se dedicarem a grandes empreendimentos. Quarto, desejo de autopreservação. Motivo inato. Você faz coisas que às vezes parecem quase sobre-humanas em consequência da autopreservação. Quinto, desejo de liberdade do corpo e mente. O Criador não só nos deu o direito à liberdade, direito inato de controlar nossa própria mente e por meio desse controle obter liberdade para nós mesmos, mas também plantou em nossa mente o desejo da liberdade. Sexto,
Desejo da expressão e reconhecimento. Hill afirma que ainda não conheceu ninguém que não quisesse fazer uma das duas coisas: ser capaz de fazer um discurso ou escrever um livro. O desejo de expressão pessoal é um desejo inerente e um dos grandes motivos que levam homens e mulheres a se envolverem em empreendimentos de longo alcance. Sétimo, desejo de perpetuar a vida após a morte. Esse também é um desejo inerente. Os dois últimos são negativos. Oitavo, desejo de vingança. Você ficaria surpreso com a quantidade de energia gasta diariamente por pessoas que tentam se vingar de alguém por alguma queixa real ou imaginária. O desejo de vingança é algo muito destrutivo. Pode causar dificuldades ou injustiças para os outros, mas certamente prejudica mais quem se dedica a ele. Nono, a emoção do medo. Você não será livre enquanto tiver medo de alguma coisa ou alguém. Tem que se libertar de sua própria mente. Se existe algo que tem medo, descubra a razão e livre-se dele. Se puder fazer alguma coisa a respeito, faça. Se não puder, ocupe sua cabeça com outra coisa para não pensar e nem alimentar o medo. O próximo fator na definição de objetivos é esta grande e importante verdade. Qualquer ideia, plano ou propósito dominante que você mantenha em sua mente por meio da repetição de pensamento é absorvido pela seção subconsciente da mente e posto em prática por meio de qualquer meio natural e lógico que possa estar disponível. Hill termina incentivando as pessoas a compartilharem tudo o que aprenderam, pois, além de ajudar outras pessoas, começarão a entender melhor a filosofia. Afirma que existe uma lei na natureza em que tudo que faz por outra ou para outra pessoa faz para si mesmo.